Bom dia, alunos! Vamos à nossa correção das atividades do livro, página 116. Vamos lá, número 1, explorando o mito. Em uma narrativa, a voz do narrador pode estar em primeira ou terceira pessoa. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules? Como é possível perceber isso? Vocês sabem que o narrador, ele, quando participa da história, ele narra em primeira pessoa. Quando ele narra em terceira pessoa, ele não participa da história, ele conta sobre alguém. No caso do nosso texto aí, fala sobre Hércules. Então, a narrativa aí está em terceira pessoa, né? Lá no início do texto, percebemos que ele não é narrado por Hércules, mas por alguém que fala sobre ele. Por exemplo, Hércules nem ao menos se sentar à beira do caminho, como fizera o seu informante. Então o narrador aí, ele fala sobre Hércules e ele não participa, então ele é narrador observador, narra em terceira pessoa. Este é o foco narrativo. Vamos ver o número 2. Um aspecto dos mitos é a presença de deuses e semideuses, né? Os semideuses, heróis, que são filhos de deuses, mas com a mãe humana, né? Seres gerados pela união entre humanos e deuses, cujos feitos fazem parte de uma visão de mundo de determinada sociedade. Então vamos ver a letra A. O enredo, quer dizer, a história do mito, se constrói em torno de qual personagem? Em torno de Hércules, não é? Que é o herói da história, onde ele vai tentar matar e acabar com o leão, que é feroz, né? E ele é um semideus, é um herói. Então, em torno de Hércules, que é um semideus, ou seja, um herói. Letra B. Os personagens dos mitos são caracterizados de forma humanizada, né? Apresentando virtudes e vícios do ser humano. Então, esses mitos, eles têm a forma humana, né? Eles sentem como os humanos. De que virtudes o herói precisou para vencer o seu desafio? De coragem, né? De persistência e sabedoria. Então, ele precisou de coragem, de persistência e sabedoria. Número 3. Em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Há um tempo passado, remoto e indeterminado. A gente não sabe em que época, né? Eles não são eles não esclarecem bem em torno disso. Então, o tempo no mito se refere a um passado remoto e indeterminado, há muito tempo, mas não sabe onde. Número 4. Nos mitos, o espaço onde acontece a história geralmente se refere a um ambiente irreal que não existe, pois nele vivem deuses e semideuses, ninfas, né, animais mitológicos, entre outros seres. Nessa história, em que espaços a narrativa se desenvolve? Em Nemeia, né? O lugar onde vivia esse leão, perto da caverna do leão. Então esse é o espaço, o local. A narrativa, a história se desenvolve em Nemeia, perto da caverna do leão. Vamos ao número 5. Em relação ao enredo, ou seja, a história, ordene os fatos de acordo com o mito lido. Primeiro, Hércules é alertado por um viandante para não seguir o caminho. Quer dizer, uma pessoa que caminhava disse para ele não seguir um caminho, pois ele daria na caverna do leão. Então, esse é o número 1. O segundo vai ser, após uma semana de caminhada, Hércules avista a caverna do leão. Terceiro, Hércules e o leão ficam cara a cara pela primeira vez. Hércules tenta de várias formas matar o leão até conseguir golpeá-lo. E por último, o leão de Nemeia
morre e Zeus o transforma em uma constelação para que o feito de Hércules não fosse esquecido. Então a numeração ficou 1, 5, 2, 4, 3, ok? Vamos agora para a página 117, número 6. O mito é um gênero predominantemente narrativo. É contado, é uma história contada, apresentando os elementos e as partes da narrativa. Então vamos identificar no quadro os parágrafos correspondentes a cada uma das partes citadas dentro desse texto. Na estrutura narrativa, a situação inicial, de equilíbrio da narrativa, na qual costumam ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço. Então essa parte aí, vai do primeiro parágrafo ao 10º. Então, é a parte inicial, do primeiro ao 10º parágrafo, fala-se sobre a situação inicial, onde é narrado, apresentando os personagens, o tempo e o espaço. Aí depois vem a complicação, que é o início e desenvolvimento do conflito, que vai do 11º parágrafo ao 19º, certo? Então, a complicação inicia no 11º até o 19º parágrafo. Aí entra o clímax. O clímax é o momento de maior tensão, é onde a atenção dos leitores é presa, para poder saber o que vai acontecer na história. Começa no 20º parágrafo até o 29º. E, por final, o desfecho, que é o final da história, que vai do 30º parágrafo ao 31º, ok? Então, vamos para número 7. No oráculo de Delfos, local sagrado para os antigos gregos, havia a seguinte inscrição: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Assim vemos que uma das funções do mito é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos e sábios, sendo, portanto, uma fonte de autoconhecimento. Compartilhe com seus colegas qual foi o principal ensinamento para você ao ler o mito sobre Hércules. Bom, a importância do autoconhecimento, Quem sou, o que quero, minhas responsabilidades, possibilidades e limites. Então, a importância do autoconhecimento e a necessidade de termos persistência, determinação e coragem para enfrentarmos os conflitos, igual Hércules fez. Enfrentou o leão com determinação, com coragem, com dignidade. Número 8. Quando estudamos os mitos de diversos povos que existiram, entramos em contato com visões de mundo muito diferentes das quais temos atualmente, que fala de deuses, semideuses, Com base nisso, diga a sua opinião sobre a importância de estudar e resgatar as histórias mitológicas, porque mostram os conflitos do ser humano, geralmente eles falam sobre os conflitos interiores, e por meio delas é possível refletir sobre a vida, promovendo o autoconhecimento. Então, já naquela época, eles já promoviam o autoconhecimento através das reflexões que eles passavam em sua mitologia. Bom, agora, página 118, número 9. Você leu o texto O Leão de Nemeia e conheceu Hércules, um herói muito corajoso. Agora você vai ler sobre o grande feito de Teseu, um herói de Atenas. Ele foi um dos que se ofereceram para enfrentar o monstro Minotauro, metade touro, metade homem. Quando Teseu e seus companheiros chegaram a Creta,
Ariadne, filha do rei Minos, deu-lhe um novelo de linha para marcar o caminho do labirinto, a fim de conseguir sair dele depois. Então vamos lá. Teseu e seus companheiros foram levados ao labirinto antes do amanhecer. Os guardas do rei Minos os incitaram a entrar, espicaçando-os com a ponta de suas lanças. Teseu levava a espada e o novelo de linha escondidos embaixo da capa, para não se perderem dentro do labirinto, né? Sem que os guardas vissem, ele amarrou a ponta da linha a uma saliência da parede e lançou o novelo, que saiu rolando para guiá-los. Teseu e os outros atenienses, né, de Atenas, seguindo a linha que desenrolava, afundavam-se no labirinto. À luz de suas tochas, viam pilhas de ossos e reconheciam farrapos das roupas dos amigos que haviam chegado a Creta um ano antes, ou seja, morreram lá dentro, presos no labirinto, não conseguiram sair. O Minotauro deve estar por perto, ele disse aos companheiros, tirando a espada debaixo da capa. Um rugido ecoou pelos corredores. Um vulto imenso surgiu diante deles, bloqueando o caminho. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão. No alto de sua cabeça despontavam 2 imensos chifres pontiagudos. Teseu sentiu no rosto o bafo do monstro. Não tenho medo de você, gritou o rapaz. Se quer briga, vamos lá. Venha. Estou pronto. Teseu ameaçou o Minotauro, que soltou um grito enfurecido. Teseu investiu contra ele com a espada em punho, desferiu-lhe um golpe, depois outro e outro, com toda a força. Finalmente um berro sacudiu as paredes do labirinto. Teseu sentiu o sangue quente do monstro espirrar em seu corpo. A criatura imensa estacou, engasgou e foi ao chão. O Minotauro estava morto. Com um último golpe, Teseu cortou-lhe a cabeça. Vê a braveza também desse, né? Matei o Minotauro, ele disse. Vamos levar isso para a nossa cidade. Vamos pendurar a cabeça do Minotauro no templo da deusa Atena, em agradecimento à sua proteção, que nos permitirá voltar são e salvos para casa. O novelo de lã, né? Que foi a forma de eles não se perderem lá dentro. Teseu e seus companheiros fizeram o caminho de volta, seguindo o fio de linha até a entrada do labirinto, e assim conseguiram se salvar e acabar com o Minotauro. Então vamos ver a letra A. Quais são as características comuns entre Teseu e Hércules, né? Ambos possuem coragem, braveza, né? E vencem a batalha naquilo que eles foram, que eles conseguiram atingir os seus objetivos, né? Com braveza e coragem. Então, ambos são heróis, possuem coragem e determinação e vencem uma batalha. Página 119, letra B. Nas duas histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as tarefas enfrentadas? Bom, as semelhanças. Em ambas, né, as histórias, os heróis tiveram de enfrentar animais muito perigosos. O Minotauro e o leão, né? Teseu foi o Minotauro para enfrentar e o Hércules enfrentando o leão. Eles eram muito perigosos e vorazes, que devoravam quem se aproximasse deles. As diferenças. Hércules enfrentou um leão e Teseu enfrentou um Minotauro, mistura de touro com homem. Então vamos agora ao número 10. Nesse capítulo, você conheceu 2 histórias mitológicas. Agora você e um colega
vão pesquisar alguns deuses de diferentes culturas. Para isso, escolha um dos deuses apresentados a seguir e pesquise suas principais características, bem como o que eles representam. Em seguida, compartilhe oralmente com os colegas as informações encontradas. Então, aqui abaixo nós temos, né, outros deuses. Vocês escolham um deles para poder depois falarmos no Google Meet a respeito deles, ok? Junto com os colegas. Então, vamos agora ao número 11. Então, 10 é pessoal. Página 120, número 11. Leia a seguir os 12 trabalhos executados por Hércules, que ele teve que enfrentar, e na sequência realize a atividade proposta. Hércules tinha que matar o leão da Nemeia, tinha que matar a hidra de Lerna, capturar a corça de Serínia, capturar o javali de Erimanto, limpar os estábulos do rei Álgias, matar as aves do lago Estínfalo, capturar o touro de Creta, capturar as éguas de Diomedes, obter o cinto de Hipólita, capturar os bois de Geriões, encontrar as maçãs de ouros das Hespérides e capturar Cérbero, cão guardião do inferno. Então, isso tudo aí era para ele enfrentar. O primeiro foi enfrentado, matar o leão da Nemeia, que vocês viram aí no texto. Então, agora, escolha acima um dos trabalhos de Hércules, que é executar, matar o leão da Nemeia, pesquise-o e preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas. Vocês vão dizer qual vocês escolherem, qual foi o trabalho de Hércules, qual foi o maior obstáculo de Hércules neste desafio, como Hércules conseguiu vencer esse desafio e quais as possíveis interpretações simbólicas para esse mito, tá? Então, é uma resposta pessoal, ok? E vocês vão fazer para me responder, ok? Então, aqui nós terminamos a correção, certo? Faltando essa atividade aí, que vocês farão e vão me dizer, tá? E depois me mandar em foto. Bom, um beijo para vocês e bom dia.